Tô aqui matutando sobre uma postagem que eu vi. O sujeito está se manifestando sobre o indivíduo que procura os serviços de uma mulher que dispõe do próprio corpo por dinheiro. Sem entrar no aspecto moral dessa discussão, essa é a profissão mais antiga da humanidade e ela é mais antiga até que o próprio capitalismo. Eu que fracassei nos campos de concentração do amor, tive motivo de sobra para recorrer a esse tipo de serviço, mas eu confesso que não, isso nunca foi uma opção, uma escolha para mim. Mas é como eu já disse, não é por uma questão moral. Eu nunca vi isso como recurso, como uma saída em nenhuma situação, mas eu sempre encarei isso com naturalidade. Assim, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar dessa atividade e eu nunca encarei a coisa pelo prisma que foi apresentado nessa postagem, sendo toda ação resultado de um desejo que produz um pensamento que desencadeia um sentimento. A gente está diante de uma combinação de energias que impulsionam a gente. E é esse o ponto. É isso que está me fazendo pensar, porque na postagem o sujeito fala da baixeza moral de quem paga para ter acesso ao corpo da mulher, que por sua vez o único critério dela para dispor do corpo dela é pura e simplesmente o poder aquisitivo de quem se apresenta para ela. Ela não tem filtro nenhum. Então, uma combinação ali, uma simbiose. Porque no caso dela, dentre vários indivíduos ali que o sujeito exemplifica ali com quem a mulher se envolve, tem adúltero, no caso o sujeito tá lá, tá traindo a mulher, tem os bandidos, né, de várias esferas, ali o traficante, e tem uma lista ali de pessoas que, socialmente falando, dentro do que a gente considera socialmente aceitável, são pessoas de índole baixa. E assim, essa é uma parcela da clientela, mas foi o foco da ideia apresentada nessa postagem. E o contraponto para essas pessoas apresentadas aqui são as pessoas de alto valor. E as pessoas de alto valor são aquelas que têm ocupações consideradas honrosas, e todas elas são aqueles trabalhos convencionais que a gente faz. E é esse o meu ponto, porque eu fiquei pensando em todas as situações de trabalho, das quais eu já passei, e eu vou explorar bastante uma delas aqui, porque ela envolve não só o trabalho em si, mas pela natureza dessa situação, envolve assim, vínculo familiar, porque eu transitei ali muito na intimidade mesmo de quem me deu aquela oportunidade de trabalho, e eu
vivenciei, presenciei, observei muitas situações ali e confrontando com o fato de um homem pagar para acessar o corpo de uma mulher, não tem nada de grandioso, de virtuoso, de melhor. Eu comecei a trabalhar informalmente para uma mulher dona de uma empresa que prestava serviços para uma fábrica e, no caso, o trabalho que eu fazia era informal e externo, não estava relacionado com a empresa dela. Eu fui fazendo trabalhos esporádicos até que eu comecei a frequentar a casa dos pais dela. No caso, ela ainda morava com os pais e aqui e ali, circulando pela casa, eu fui passando a ter uma noção de certos detalhes da vida dela. E aquele tipo perigoso de mulher, ela sendo um perigo para ela mesma, porque ela relativamente jovem, com uma boa aparência, tratando as pessoas de uma forma que, assim, faz os mais emocionados acharem que quando ela dá bom dia, ela tá dando condição para o sujeito. E esse era o problema dela. Relativamente jovem, boa aparência, com dinheiro, uma situação estável. Não é que ela não conseguisse ninguém. O caso é o da síndrome do dedo podre. Era a reclamação frequente dela nas conversas com a mãe dela, que eu acabava escutando. Não tinha jeito. Trabalhando dentro da casa dela, circulando, eu acabava escutando. E eram as escolhas que ela fazia. Ela conseguia quem ela queria, só que quem ela queria não correspondia às expectativas dela para o tipo de relacionamento que ela queria, uma coisa mais sólida. E eu cheguei a ver foto dos tipos com quem ela, assim, tentava a sorte, e realmente era o que se costuma dizer hoje, o sujeito na aparência, um sujeito de alto valor. Tinha lá o tal do shape, mais alguns atributos, porém ele não correspondia no principal que ela esperava. E a mãe dela se mostrando muito inquieta com o fato dela já ter uma certa idade, ter a independência dela financeira, mas ainda não ter casado. Aquela preocupação antiga, a minha filha tem que casar e tal. Pois é, né? Os tais valores e tradições que, no final das contas, não contaram tanta coisa assim como eu vou expor mais adiante. Muito bem. Ela tinha um ajudante de ordens, um faz-tudo, um pé de boi, uma espécie de braço direito dela, de quem ela era muito dependente para a execução dos trabalhos externos dela. E ele é uma peça que vai ser um gancho para uma outra história, para outras considerações. Daí ela casou. Quando eu soube, já tinha acontecido e o escolhido dela nem de longe lembrava os tipos com quem ela se envolvia antes. Era um sujeito comum e fazia o tipo boa praça, mas o que se falava dele é que ele era um aproveitador.
Bom, sobre isso, a sequência do que eu tenho para contar vai servir de base para vocês julgarem o que eu acabei de dizer aqui. Nesse momento eu tinha acabado de entrar na empresa dele. Esse detalhe é importante. Eu entrei. A partir daí, coisas reveladoras passaram a acontecer, mas eu só fui entender depois do desfecho de tudo, quando as coisas já tinham acontecido. Eu passei a ter benefícios além do salário, tinha suporte, transporte, tudo o que podia ser oferecido compatível com a função que eu estava trabalhando lá. E quanto a isso, ela sempre foi correta, sempre, às vezes ela ia até além do que era estipulado. Apesar disso, tem um detalhe relacionado ao fato de eu ter dito que eu entrei na empresa. Eu só entrei porque ela não assinou a minha carteira. E eu comecei a trabalhar diretamente com o braço direito dela. E ele começou a me chamar para fazer outros tipos de trabalho com ele, mas eu não confiava nele. E no caso eram serviços dele, mas eu não tinha a menor confiança, ele estava sem a menor vontade de trabalhar com ele. O marido dela, apesar de tudo que diziam sobre ele ser um aproveitador, fazia a supervisão de tudo porque ela tinha que dar conta do contrato dela com a fábrica. Então eu fiquei trabalhando diretamente com os dois, o pé direito, o braço direito dela e o marido. E quando ela decidiu reformar o apartamento do pai dela, que ficava numa capital, à beira-mar, nós três fomos para lá e a gente se hospedou lá mesmo para conduzir o trabalho que tinha que ser feito. E eu no caso, levantava muito cedo, ia para a praia, dava uma corrida, tinha uns aparelhos de musculação lá também, e dava uma caída na água e voltava para trabalhar. Das 7 horas da manhã até ali por volta das 7h30, 8 horas da noite. E era o horário que a gente saía para jantar. O dinheiro, no caso, que mantinha nós três lá, era enviado pela mãe dela para comprar comida, para pagar as despesas que a gente tivesse lá. Mas desse ponto em diante a coisa começou a ficar esquisita. A gente descia para a rua à noite para fazer a refeição, só que o lugar ele é a Disneylândia da atividade adulta, se é que vocês me entendem. Além dos serviços serem oferecidos na rua, tinham várias casas de tolerância espalhadas pelo lugar e, pela lógica, qual homem considerado normal ia deixar de aproveitar uma situação dessa, livre e com dinheiro no bolso? Mas as complicações começaram justamente aí, porque dos três, o único solteiro era eu e os outros dois, como já disse, casados. No início eles fizeram alguma pressão para eu acompanhá-los nas casas de tolerância, mas eu não aceitei. Não é o meu ambiente. Não tem nenhum motivo especial, nenhuma obrigação religiosa, nada. Eu simplesmente não aceitei entrar, não quis, e ficávamos assim. A gente saía, ia escolher algum lugar para jantar e depois a gente se dividia. Eu ia para a praia e eles iam pros, digamos, inferninhos
passar as horas que eles consideravam boas lá. E no dia seguinte, no café da manhã, rolava aquela pressão. E a coisa foi assim durante todo o tempo que a gente ficou trabalhando no apartamento. Por mais inacreditável que seja, a situação foi exatamente essa. Os 2 homens casados do trio frequentando as casas de tolerância e o único que teoricamente tinha toda a condição do mundo, toda a liberdade para fazer o que bem quisesse nessa situação, se recusou a fazer. Até aí eu até falava abertamente sobre a lealdade que eu tinha à minha contratante, porque eu me sentia muito bem trabalhando para ela, por conta de todo o suporte que ela dava, mas lembrando que ela não tinha assinado a minha carteira, apesar do tempo que eu já trabalhava na empresa dela, com ela sempre prometendo. No início ela não falou nada, mas a partir de um certo tempo ela tomava a iniciativa de falar que ia fazer, que ia assinar. O marido dela, a mesma coisa. E assim, até esse ponto, mesmo sem ela oficializar a minha situação dentro da empresa dela, eu me sentia muito bem trabalhando lá, me sentia seguro trabalhando para ela. E lembrando, voltando a lembrar, com o braço direito dela, o pé de boi dela, sempre me chamando para trabalhar com ele também, mas eu recusando porque eu não confiava nele. Outro detalhe importante para relembrar: todas as despesas da nossa estadia no apartamento foram pagas com o dinheiro da mãe da minha contratante, inclusive o dinheiro que ia para os bordéis e para os inferninhos e para as casas de tolerância do rolê eram pagos com o dinheiro dela. Claro, essa parte ela não ficava sabendo. A essa altura eu já contava há alguns meses trabalhando com ela, se não me engano uns 4 ou 5 meses, e depois que a gente finalizou o trabalho lá no apartamento, a gente voltou para a atividade normal aqui na nossa cidade de origem. Eu trabalhei mais alguns dias e eu percebi uma certa mudança na atitude dela comigo. Ela meio reticente, mas como para mim eu não tinha feito nada demais, eu fui trabalhando normalmente. Só que um belo dia ela simplesmente me dispensou. Eu não cheguei a trabalhar a semana completa e eu fui dispensado, e ela simplesmente me pagou aqueles dias da semana, porque eu já tinha recebido o pagamento alguns dias antes. Ela me pagava normalmente, dava vale transporte, quando a situação exigia, ela mesma disponibilizava carro dela, e por conta disso ela simplesmente me pagou alguns dias, menos da metade da semana, e me dispensou. Eu que já tinha assumido alguns compromissos confiando que ela ia me efetivar, eu tinha feito planos, e no final das contas eu saí com uma mão na frente e a outra atrás. Ou seja, aquela mulher que num primeiro momento tinha me transmitido toda a confiabilidade do mundo e simplesmente me sacaneou, me deixou na mão. Depois disso eu acabei aceitando, muito reticente, a oferta do parceiro dela, do braço direito dela, que no final das contas se mostrou também outra bela de uma furada, porque ele me deu cano. Ou seja, em uma mesma história nós temos todos os elementos de tudo que aquela postagem me fez pensar. A ideia de um homem e uma mulher
concedendo e tendo acesso à intimidade um do outro meramente como uma atividade comercial, sugerindo que isso rebaixa os dois dentro de uma sociedade que coloca o trabalho como algo virtuoso em comparação a esse tipo de transação, não me convence. E eu vou recorrer ao Thomas Sowell, que disse que a realidade ela é complexa demais para ser compreendida por uma mente qualquer. E o Bauman também falou uma coisa muito pertinente quando ele disse que a aposta na pureza produz sujeira e a aposta na ordem produz monstros. E se tem uma coisa que é muito latente no nosso dia a dia, é a falsidade, a hipocrisia. Tudo o que a gente faz é baseado na falsidade. Quando você está fazendo uma entrevista de emprego, você não está lá para falar a verdade, mas para dizer o que o entrevistador quer ouvir de você. Dane-se se você, no desempenho da atividade, caso você seja contratado, você não seja nada daquilo. Quando você está cortejando alguém, você se torna a pessoa mais mentirosa do mundo. É a fase mais mentirosa de um relacionamento se ele for adiante. Porque ali você está preocupado em fazer de tudo para agradar a pessoa. E a paixão, vem de, se não me engano, patos, que é patologia, doença, sei lá, está associado com doença mental. Então você se desconecta da razão. Você fica tão engajado em conseguir o que você quer que você se vê mentindo sem o menor escrúpulo, pura e simplesmente para conseguir o objeto da sua paixão. Então, quer dizer, a mentira, ela está no cerne do tecido social, que é uma coisa cancerosa. Puro e simples fato de alguém exercer um ofício, ocupar um emprego, ter uma profissão, não faz dela uma pessoa virtuosa. Muito pelo contrário. E existe esse mito em torno da ideia de que o trabalho ele torna o homem uma pessoa virtuosa, e isso é pura falácia. Eu tenho inúmeras experiências assim nos lugares onde eu já trabalhei, e assim eu experimentei um nível de perversidade tão grande, e eu vi até onde o ser humano ele é capaz de praticar o mal pelo puro e simples prazer de fazer o mal, e isso no meio de pessoas que a gente é obrigado a chamar de colega de trabalho. E isso é tão em verdade que mesmo nessas situações, volta e meia alguém diz que colega não é amigo. Então, quer dizer, no próprio meio ele se revela. Tem uma autora que, assim, não lembro o nome dela, mas ela disse uma frase que sobre isso, que diz: o mal teria muito menos possibilidade de acontecer se ele não viesse disfarçado como um bem. E não você julgar uma pessoa a partir do trabalho que ela exerce é um erro, e ambiente de trabalho é composto majoritariamente por gente frustrada que, além do emprego, tem ódio da própria vida que leva, e ao invés de ela canalizar isso para reverter em algum bem para ela, buscar alguma melhoria, não. Ela descarrega o ódio em todo mundo que está em volta dela. E é aterrorizante. Emprego, ambiente de trabalho, pode ser pior do que qualquer filme de terror. E essa gente que gosta de bater no peito, falando bem de si, se colocando num nível de elevação mais alto, pura e simplesmente porque ela é trabalhadora, é a mesma que na primeira oportunidade, em algum momento de exceção,
ela vai mostrar realmente quem ela é. E aconteceu isso mais de uma vez, em situações em que a polícia entrou em greve em alguns estados aqui, e o comércio ele foi saqueado justamente por gente que, em condições normais, levantava de madrugada para pegar seu ônibus e ir trabalhar, ir para o seu empreguinho, se juntar com seus colegas de trabalho e exercer a tal atividade virtuosa.